que o Senhor dá-nos oportunidade de estarmos nesta noite na presença dEle. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nosso meio, no nome de Jesus. Queridos, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2 do profeta Ezequiel. A minha tradução é NVI. Eu vou ler 2 versos da palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, e o verso de número 1 a seguir. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. E ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Somente esses versos no nome de Jesus. Curve a tua cabeça. Pai, é no teu nome que ministrarei a tua palavra. Sei que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. E essa palavra que arde em meu coração possa ir de encontro a cada coração e produzir o resultado nesta noite, Senhor. Fale conosco, dê-nos um norte, um direcionamento, para que possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas. Em no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero nesta noite, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, já há alguns dias esta palavra. E eu quero dar um tema para essa palavra, para essa leitura. E o tema que quero dar nessa noite é a diferença de ter sonhos e de ter visões. Quero que você repita comigo, a diferença de ter sonhos e de ter visões. Vamos lá, 1, 2, 3. A diferença de ter sonhos e de ter visões. Esse é o tema que eu quero percorrer nessa noite. O livro do profeta Ezequiel, ele é um livro de visões. Existe neste livro muitas figuras de linguagem. Poderia até dizer que o livro do profeta Ezequiel é um livro apocalíptico, porque ele fala de visões e visões para o presente e visões para o futuro. Este livro, ele nos mostra como Deus se relacionou com o profeta. E a forma de Deus se relacionar com esse profeta foi através de visões. Deus se relaciona com o profeta Ezequiel por meio de visões. Para entendermos esse tema, a diferença de ter sonhos e de ter visões, a gente precisa compreender o que é visão. O que é uma visão? Visão é uma imagem, é uma ideia implantada na mente de alguém. Visão é uma ideia, é uma imagem implantada na mente de alguém. E quando essa visão ela é implantada nessa mente, a pessoa que recebe, a pessoa que está gerindo esta visão, ela vislumbra-se diante da visão. Ela se torna impactada por esta visão que está sendo transmitida a ele, a ela. A visão, ela produz 2 caminhos. O primeiro caminho é o projeto, é um projeto. A visão, ela produz um caminho de projeto.
E o segundo caminho, ela nos leva para a alucinação. Então a visão, ela produz dois caminhos. Ela é uma imagem impactante na mente, que nos impressiona, que nos vislumbra, e ela leva-nos para dois caminhos, caminho de projeto e caminho de alucinação. O que é uma alucinação? É algo que não estava realmente no local. É uma condição de sentidos confusos. Uma alucinação é quando, através dos meus sentidos, eu acho que eu estou vivendo algo real, mas diante da perturbação desses sentidos, esse algo se torna uma alucinação, nada real. Então a visão, ela nos leva para esses dois caminhos, o caminho de um projeto e um caminho de uma alucinação. Visão é diferente de sonho. Porque sonho, ele vai nos mostrar dois tipos de sonhos. Os sonhos dados por Deus. Quando você pega os sonhos de José, por exemplo, você tem um sonho que Deus entregou a José. E tem o sonho do ser humano, o sonho do indivíduo. Então, os sonhos têm dois tipos de sonhos. Sonhos que Deus dá e os sonhos produzidos pelo indivíduo. Eu não quero aqui falar sobre o sonho que Deus dá, mas sim sobre o sonho produzido pelo indivíduo. Então, uma diferença de visão e de sonho. Sonhos produzidos pelo indivíduo. Porque os sonhos produzidos por Deus, é Deus quem vai concretizar esses sonhos. Mas o ser humano, o indivíduo, produz sonhos. Então, a visão é diferente desse sonho. O sonho produzido pelo homem. A visão é a imagem que chega. E essa imagem que chega na minha mente, no meu intelecto, essa imagem, ela precisa ser transformada em algo imaterial. Ou melhor, em algo material. Ela é uma imagem que produz, e eu preciso tomar uma providência para que essa imagem se torne, uma imagem imaterial se torne numa materialidade. Então, a visão, eu consigo materializá-la. O sonho me leva para as emoções. Então, tem muitas pessoas que sonham e vão viver nos seus sonhos. Porque ela continua no seu momento emocional. E sonhos não dá para se materializar. Sonhos pessoais, sonhos de indivíduos, não dá para ser materializado. Por isso que existe uma diferença de ter visões e ter sonhos. Quando eu tenho visões, quando essa imagem chega no meu consciente, na minha mente, eu pego essa imagem, que é uma imagem imaterial, e transformo ela numa materialidade. Isso é visão. Sonho não. Sonho eu continuo no emocional. Tem pessoas que sonham e vão sonhar a vida inteira, mas não vão conseguir materializar o sonho. Você já ouviu essa expressão? Você é sonhador. Você sonha demais. Tem muitas pessoas que sonham, mas vivem no mundo das emoções, do imaginário, do inexistente. E não conseguem materializar esse sonho porque é um sonho. Muitos, através dos sonhos, vivem uma utopia. E não conseguem materializar porque é uma utopia. Visão é diferente. A visão é algo que tomamos consciência. Que precisamos ter postura diante de uma visão. A visão, ela exige de mim um posicionamento. A visão, ela exige sacrifício. A visão, ela exige dor. A visão, ela exige capacitações. A visão, ela exige recursos.
Por isso que tem poucos que conseguem, ou melhor, por isso que tem poucos que pegam as suas visões e conseguem materializá-la. Porque ela não está no campo da alucinação, mas ela está no campo de um projeto. Ela não está no campo de um sonho. Ela está num campo de uma materialidade, de algo que na minha mente é imaterial, mas eu consigo trazer para a materialidade e transformar esta visão em algo real, em algo concreto. Por isso que uma visão ela vai exigir tudo isso de nós: posicionamento, envolvimento, desgastes, dor, sacrifício, capacitações e recursos. Por uma visão, alguém é capaz de morrer. Quando pegamos o imaterial e transformamos ele em materialidade. É por isso que muitas pessoas vão continuar no campo do sonho e vão viver sonhando e não vão realizar nada, porque é sonho. Sonho está no campo das emoções. Vão continuar sonhando, vão viver sonhos, vão viver momentos de sonhos, vão viver vidas de utopias. E isso é real. Muitas vezes eu fico diante de pessoas que são sonhadoras. Casais que sonham a vida inteira. Jovens que sonham. E continuarão sonhando, por quê? Se ele não mudar os aspectos da vida, da visão de mundo, de posicionamento da vida, de posicionamento com Deus, vão continuar sonhando, sonhando, sonhando e não vão chegar a lugar nenhum. Visão é diferente de sonho. É por isso que o texto do profeta Joel, no capítulo 2, se vocês conhecem esse texto, ele vai dizer duas coisas importantes nesse texto. Capítulo 2 do profeta Joel, do verso 28, ele vai dizer assim: os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Por que os velhos terão sonhos? Porque eles ficarão no aspecto do desejo, no campo da motivação. Mesmo que não tenham vigor, os velhos ficarão no campo da motivação, do desejo. Por isso que eles terão sonhos. Porque eles podem pegar os seus sonhos e trazer para um campo da motivação, mas não da materialidade. Mas os jovens terão visões. Eles têm a possibilidade de usar os seus recursos, usar a sua vida, usar o seu potencial, usar as suas habilidades, a sua inteligência, para trabalhar esta visão. É por isso que o texto diz que os jovens terão visões. Usarão as suas habilidades. Vai transformar algo que está no mundo irreal, que veio à sua mente, à sua consciência, e ele vai pegar esse algo que está no mundo da imaterialidade e vai transformar em algo material, que vai ser visto por alguém ou por todas as pessoas que compartilharem junto com esse jovem. Jovens precisam ter visões. Precisa sair do mundo dos sonhos. E precisam ter visões. Precisa usar os seus recursos. Eu estou aqui diante de uma igreja jovem. Alguns idosos, mas boa parte são jovens.
É uma igreja jovem. E eu pergunto a vocês, quais são as visões que nesta noite você quer transformar, você quer tirar ela do campo imaterial e transformar ela em materialidade na sua vida? Porque o texto nos diz que os jovens vão ter visões, vão usar os seus recursos, vão usar a sua inteligência, vão usar a sua vida, para que estas visões se tornem sejam materializadas em suas vidas e se tornem algo concreto, que saia deste imaterial, de algo que não existe, e comece a existir na tua vida. Isto é ter visão. Isto é ter visão. E o que o texto nos diz sobre isso? Ezequiel, antes desse capítulo, Ezequiel é um sonhador. Ezequiel só vai receber esta visão do capítulo 1 quando ele tem 30 anos de idade. Mas Ezequiel não era profeta antes disso. O profeta Ezequiel aqui, antes dessa revelação do capítulo 1 do seu livro, ele é um sonhador. Ele sonhou tanto e não chegou a lugar nenhum antes dessa revelação, antes desta visão que Deus dá a ele. Ele era um homem que, desde menino, ele vem de uma família sacerdotal, é levado a aprender o sacerdócio, mas é um sonhador frustrado, porque ele está diante agora do reino da Babilônia sendo escravo. Ele é um jovem frustrado que sonhou a vida inteira, sonhou em levar as oferendas, as ofertas a Deus pelo povo de Israel, mas agora ele está longe disso acontecer. Ele está numa terra pagã, escravo, no reino da Babilônia. Sonhou a vida inteira. E ele estava indo para algo que não iria acontecer. Mas no capítulo 1 do livro do profeta, Deus chama Ezequiel para sair deste mundo imaginário, deste mundo de sonhos, sonhos frustrados, sonhos de decepções, porque os sonhos, lembrem bem, eu não estou falando de sonhos dados por Deus. Eu estou falando do teu sonho, que muitas das vezes te frustra, te leva para decepções. Porque o sonho está no campo das emoções. Ezequiel é um homem com 30 anos, um jovem de 30 anos frustrado, com seus sonhos acabados. E no capítulo 1 do seu livro, ele recebe visões de Deus. Deus chama para mudar a expectativa de mundo de Ezequiel. Deus traz Ezequiel para algo diferente da sua vida. Para sair do campo dos sonhos, dos campos das frustrações, do campo da decepção, e agora ir para um campo novo, um campo diferente, que é o campo de visão. Deus chama Ezequiel para esse campo de visão. E ele vai cumprir esse ministério de visão de 22 anos. Antes disso, ele passa um tempo e não realiza nada. Antes desse acontecimento do capítulo 1, das visões de Deus, das visões proporcionadas para Ezequiel, ele não produz nada na sua vida. Ele é um jovem que não produziu nada. Nada de novo, nada de expectativa, nada de diferente. Mas é interessante que depois das visões de Deus, também Ezequiel não vai produzir nada. Ele não vai fazer milagres, ele não vai fazer prodígios.
mas ele vai ter uma visão de mundo, uma visão dele diferenciada. Ele vai deixar de ser um jovem frustrado para ser um profeta de Deus. Você não vai encontrar no livro do profeta Ezequiel fazendo milagres, mas você vai encontrar Ezequiel indo diante de desafios de reinos, profetizando a palavra de Deus, em um posicionamento totalmente diferente daquele jovem frustrado com 30 anos de idade. Visão proporciona isso nas nossas vidas, irmãos. A visão nos tira desse campo acomodado, desse campo que alguns acham que para ter sucesso, para ter a presença de Deus, para ter algo novo na vida, eu não preciso fazer nada, simplesmente eu preciso ficar de braços cruzados e esperar acontecer. Isso é sonhador. Quem tem visão, quem quer trabalhar as suas visões, ele sabe que ele vai precisar aplicar recursos. Ele vai precisar orar diante de Deus. Ele vai precisar ler mais. Ele vai precisar se dedicar mais. Vai exigir dele ou dela condições que muitas das vezes ele e ela não está acostumada a fazer. A visão produz isso. A visão nos leva para isso. Tem muita gente prometendo ou querendo ser grande, mas não quer se comprometer com nada. Tem muitas pessoas que querem alcançar N situações na vida, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito financeiro, seja na saúde, quer alcançar N situações, mas não quer ter comprometimento. A visão exige comprometimento. Comprometer-se com a visão, comprometer-se com Deus, comprometer-se com a família, comprometer-se com os filhos, comprometer-se com os pais, comprometer-se com as lideranças, precisa ter comprometimento. Visão, ter visão é saber das suas limitações e pegar essas limitações e transformá-las. Tem muitas pessoas que sabem que são limitados em algumas áreas da vida, mas preferem ficar só no sonho. Querem alcançar, querem mudar a vida, mas ficam lá no sonho. Sabe, eu tenho limitações, mas ficam presas nas suas limitações. Limitações na nossa vida não é para nos prender a elas, não é para nos tornar escravos delas, presos nela. Limitações na nossa vida são para nós vencermos, para nós ir de encontro a elas e superá-las, ressignificá-las, transformá-las em nossas vidas. É para isso que servem muitas das vezes as dificuldades, as limitações. Mas tem muitas pessoas dando desculpas pelos seus sonhos nas limitações. É por isso que você vai continuar nos teus sonhos. Não vai realizar nada. Porque você é uma pessoa que se desculpa. Mas Deus não quer que você fique nos sonhos. Deus quer que você tenha visões. Deus quer que você pegue as suas visões. Mesmo que você tenha as limitações, mas você é uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, você tem comprometimento. Você sabe que muitas vezes você pode até algumas coisas não dar conta, mas você sabe que a sua visão, com a tua dedicação e com a presença de Deus e a revelação do Divino Espírito Santo, com a força de Deus, você vai dar conta, porque não é você, é o Senhor trabalhando na sua vida, e esta visão pode sim ser materializada em você. Oh, irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui. Deus me chamou aqui para falar para você, saia desse lugar de sonho. Porque não é aí que eu quero você. Eu tenho novas visões a entregar a você, jovem, senhor, senhora. Deus tem nesta noite novas visões para entregar a você nesta noite.
Mas o que você vai fazer com essas visões? Vai dar desculpas a ela? Visões se materializam. Visões se tornam reais. Vivemos em uma geração de pessoas caídas. Mas eu não estou falando aqui de caídas espiritualmente. Sim, tem pessoas caídas espiritualmente, mas eu estou falando de pessoas caídas, que buscam as suas altas piedades, frustradas, depressivas, angustiadas. Tem pessoas que entram em depressão pelo sucesso do outro. Tem pessoas que se frustram porque o outro está tendo sucesso, porque o outro está pegando a visão e materializando e indo diante desta visão. Enquanto você está no sonho, colocando desculpas na autopiedade. Eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho recursos. Quem disse que para pegar uma visão e materializar, muitas das vezes precisa de recursos financeiros, você precisa de recursos de Deus e pessoais. Você está dotados de capacidade e Deus pode sim usar essas capacidades para transformar essa visão em realidade. Eu me lembro um certo tempo que eu me prendia muito na questão material. Minha esposa é prova disso. Eu não posso fazer isso, não dá para fazer isso porque não temos condições. Eu estava falando para ela essa semana. Tem muitas pessoas que são pobres, materialmente falando pobres, e espiritualmente falando pobres, e vão continuar nas suas pobrezas, porque ela não consegue ter visão. E tem pessoas que mesmo não tendo recursos financeiros, taxado pela sociedade como pobre, mas ele vai sair dessa pobreza porque ele tem visão. Porque ele mudou aquilo que ele recebeu de imaterial, que está na mente. Ele vai pegar isso. Não vai ser fácil. Vai ser com muito esforço, com muita dedicação. Como lá na faculdade muitas das vezes dizia, que para entrar na USP precisava, numa questão de uma linguagem universitária, para entrar na USP, na área da medicina, precisava matar 10 japoneses. Uma linguagem figurada. Porque a cultura japonesa, eles se dedicam de manhã até à tarde estudando para passar na USP, para entrar na área da medicina. Então, na universidade tinha essa visão. Então, muitas das vezes as pessoas tinham até sonhos de entrar, mas desistiam, por quê? Porque estavam presos num recurso. Não temos recursos, não temos recursos. E eu era uma pessoa presa nisso. Ser rico e ser pobre também é condição mental. Porque se você continuar nesse processo, eu estou falando não só financeiro, decisão de vida. Aqui, Ezequiel vai tomar uma decisão na vida e vai ter um divisor de águas na vida dele. Ele vai sair do campo de frustração, que ele poderia ficar muito bem lá, sendo escravo e servo de Nabucodonosor na Babilônia, mas ele vai passar a ter uma visão e a viver um mundo diferente, mesmo estando em uma nação pagã. Isso é transformação. Eu posso não ter recursos, como gostaria de ter, mas eu não tenho uma mentalidade de sonhador, de viver no campo das emoções. É isso que Deus está dizendo para você. Tenha uma mentalidade de visionário, de visão. Mesmo com pequenos recursos, mesmo não tendo forças, talvez não tendo as forças que você gostaria de ter, mas você tem capacidades como ser humano, seja dadas por Deus, ou seja dadas geneticamente. Pegue isso, leve diante de Deus e transforme a sua visão em materialidade. É isso que esse texto nos ensina.
Para mim aprender isso foi difícil. Porque eu venho de uma construção sócio-histórica de pessoas simples e pobres. Que o tempo que eu levei na minha vida sempre foi um não tem condições, não pode, não dá, não consegue. Então, quando a gente cresce, a gente traz toda essa bagagem para o nosso desenvolvimento. E a gente fica se sabotando. E aí é mais fácil sonhar do que pegar a visão e transformar em materialidade. O texto nos diz o seguinte: Deus dizendo ao profeta Ezequiel: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Deus está dizendo para Ezequiel: fique em pé, porque estamos vivendo hoje uma geração de pessoas caídas. Mas Deus está dizendo para nós: fique em pé, porque a voz de Deus, ela não vem de baixo. A voz de Deus vem de cima. Ela vem do alto. Ele está dizendo: pare de ficar nesse mundo de autopiedade. Pare de ficar nesse mundo de frustração. Filho do homem, filha do homem, ponha-te em pé. Deus está falando com você: acabou de ficar nesse mundo de sonhos. Deus te chama para um mundo de materialização. E é por isso que o texto diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não entendi, mas você espera. Eu não vejo, mas na minha consciência, na minha visão, nos meus pensamentos, está lá uma visão, está lá algo, está lá um projeto. Não vai cair para o mundo da alucinação. Eu não vou estar alucinado com essa visão. Eu vou pegar esta visão e vou transformar em um projeto de vida. E se for para me dar a minha própria vida a esta visão, eu darei a minha própria vida a ela. Visão. Para entender, precisa estar de pé para ouvir a voz de Deus. Precisa sair desse mundo de frustração. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. E a voz de Deus não vem de baixo, a voz de Deus vem de cima. Fique em pé. Deus vai falar com você, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus precisa de pessoa que esteja de pé para ajudar aqueles que estão embaixo. Como é que você, nesse sonho, está dizendo para você mesmo: quando eu conseguir, eu vou ajudar tanta gente, eu vou ajudar isso, vou fazer aquilo outro. Deus está dizendo para você: saia desse sonho, venha para a visão, fique de pé, porque eu quero falar com você. Deus precisa de pessoas que, quando há espinho na carne, Ele diz: a tua graça me basta, Senhor. Isso é pessoas de visões, que mesmo passando por situações difíceis na vida, mas eu tenho uma visão, estou materializando essa visão, mesmo que tenha espinhos para a concretude, para a materialização dessa visão, eu creio que a graça de Deus me basta. E continuo. E versículo 2 vai dizer assim: e enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E eu ouvi aquele que falava. Mesmo que no momento que eu estou com a visão, buscando, colocando as minhas capacitações, as minhas projeções, canalizando os meus recursos para essa visão, mas você não pode esquecer que tem alguém chamado Espírito Santo que pode entrar da sua vida e pode fazer toda a diferença. Que quando aquilo que estiver dificultoso, quando aquilo estiver mais dolorido para você, o Espírito Santo de Deus entra
e se torna leve para você. Porque ter visões e concretizar essa visão não só basta com as minhas próprias forças, o meu próprio braço. Porque muitas das vezes com as minhas próprias forças, com o meu próprio braço, eu vou me encontrar caído. Como Ezequiel se encontrou caído. E ele tinha uma visão agora diante dele. Mas ele está caído. Mesmo sabendo que das suas limitações, mesmo sabendo dos seus recursos, da sua inteligência, dos seus aspectos genéticos e emocionais, mas ele está caído. E ele reconhece que é Deus que está falando com ele. E é o Espírito de Deus que vai entrar sobre a vida dele e vai colocá-lo de pé. Deus está fazendo isso com a tua vida nessa noite, meu irmão, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está descendo sobre você e está te colocando de pé. Porque diante de você tem uma visão de Deus. Diante de você tem uma visão para você transformar em materialidade na sua vida. Deus precisa de pessoas que possam ouvi-lo, que escute Deus e que permita que o Espírito Santo de Deus entre em sua vida. Deus precisa dessas pessoas. E é nessas condições que as visões se tornam materializadas, irmãos. E é nessas condições que todas as visões, que são projetos da minha vida, vão se concretizar. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, sobre você, e te coloca de pé. E quando estamos de pé, nós estamos escutando Deus. Muitas das vezes precisamos abaixar os volumes das vozes das pessoas que estão ao nosso redor, dizendo para você e para mim, essa visão não vai ser materializada. Você não vai conseguir alcançar. Você não vai conseguir materializar isso que você está tendo como visão. Muitas das vezes precisamos diminuir, abaixar esses volumes e ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus para mim e para você é: eu vou te enviar. Você vai concretizar. Você vai transformar essas visões em algo material na sua vida. Saia do campo dos sonhos. Saia desse campo de frustrações, que não vai levar você a lugar nenhum. E entre para o campo, para este mundo que Deus te chama nesta noite de visões. Seja uma mulher, um homem, um jovem visionário, que tenha visão, que sabe que vai ter que sacrificar algum momento, algumas coisas na vida. Vai ter que sacrificar o eu para a chamada de Deus, para o ministério, para o casamento, para ingressar numa universidade, para trabalhar em algumas questões. Vai exigir sacrifício, sim. Mas você sabe que diante de você tem um Deus que através do Espírito Santo te coloca de pé todos os dias. Mesmo em momentos que você não tenho força, não consigo me levantar, mas diante de você tem uma visão. Diante de você há uma visão. E aí quando você dobra os teus joelhos e fala: Senhor, eu não tenho força, eu não consigo sair deste lugar, Deus vem através do seu Espírito e diz: minha filha, põe-te em pé, e eu falarei com você, e o meu Espírito vai entrar sobre você e vai te colocar de pé, porque os jovens terão visões, e vão ir muito mais além aonde você está hoje. Ezequiel vai ser um visionário, vai transformar as nações através das visões. Vai transformar a sua vida e o seu chamado através das visões. Ele vai injetar os seus recursos naquilo que Deus está o entregando e naquilo que ele está sendo projetado, as imagens que estão sendo projetadas na vida dele.
Ele vai transformar isso em materialidade. Essa é a diferença de ter sonhos e ter visões. Que campo você quer ficar nessa noite? Continuar sonhando? Continuar sonhando? Ou permitir viver visões? É interessante que no mundo corporativo, quando você entra numa empresa, a primeira coisa, quando faz uma integração em uma empresa, eu trabalhei alguns anos em RH, em recursos humanos, quando a gente admite, quando o funcionário, o candidato é admitido na empresa, a primeira coisa que ele faz é passar por uma integração. E nessa integração, a empresa vai dizer a missão, a visão e os valores da empresa. Então você passa pela integração sabendo qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa e qual é os valores dessa empresa. Se no mundo corporativo as pessoas precisam ter visões para ter um direcionamento norte, para pegar pegar essas visões e transformar em materialidade, no mundo espiritual, no mundo de Deus, no teu mundo, no mundo da tua vida, por quê que você prefere sonhar em vez de ter visão? Por que você prefere ficar lá sonhando, sonhando, sonhando? É para se movimentar? Eu estou sonhando, estou sonhando. É para fazer alguma coisa? Eu estou sonhando. É para salvar os filhos? Eu estou sonhando. É para salvar o casamento? Estou sonhando. Sonha, sonha, sonha. Vai continuar no sonho. E aí olha para as pessoas estão transformando as suas visões em materialização. E aí vai se frustrando, se frustrando. Aí o culpado é quem? É Deus, mas Deus já te colocou diante de uma visão. Deus já te entregou uma visão. Existe um projeto de Deus para a tua vida. Existe algo de Deus para você que está baseado em uma visão. E neste momento, Deus quer que você olhe, enxergue esta visão. Agar estava sonhando. E Agar sonhava que Ismael iria assumir a liderança da família de Abraão. Era o sonho de Agar. E ela sonhou tanto que no dia que Sara o despediu, mandou Abraão despedir ela com o seu filho, ela vai para o caminho do deserto porque o sonho dela tinha sido frustrado. E ela sai da casa de Abraão com odre de água e um pão, e vai a caminho do deserto, e quando a água e o pão acabam, o sonho de Agar também acabou. E Agar começa a chorar, põe o menino lá no canto e começa a chorar. E o menino chorando. E ela sai em um espaço, em uma distância de um tiro de arco. Porque ela não quer ver o menino morrer. E ela lá chorando, e Deus, de repente, Deus, num momento, se apresenta a Agar e diz para ela: por que você está chorando? Eu tenho uma visão para esse menino. E Deus vai dizer a ela: vai lá, pegue o menino, porque vocês não vão morrer, porque eu tenho uma visão para vocês. Agar recebe uma visão de Deus. E quando Agar olha à sua volta, ela encontra o quê? Um poço. Deus cavou um poço para Agar ali? O poço já estava lá. Mas ela estava sonhando e o sonho tinha sido frustrado, então ela não conseguia enxergar que ali diante dela tinha um poço de água. Mas Deus intervém na história de Agar e mostra para ela que o sonho pode ser frustrado, mas as visões, sim, serão concretizadas e materializadas. E ela enxerga o poço, pega água no poço, dá de beber ao menino, e caminha, e vai, e Ismael se torna uma grande nação. Isso é visão.
é aplicar as visões, é pegar a visão e transformar ela em materialidade. Se coloque de pé neste momento. Eu estou profetizando para a tua vida. Eu espero que de hoje em diante a sua vida nunca seja mais a mesma. Porque é a palavra de Deus para você. Deus quer transformar-nos, mas é transformar mesmo nós. Muitas vezes a gente entende essa palavra transformação, presbítero França, como algo somente espiritual. Deus quer me transformar, Deus quer me transformar algo espiritual. Deus quer me transformar porque eu era do mundo e agora eu estou vindo para Deus, então Deus vai me transformar. Mas a transformação de Deus, ela é completa. Ela é uma transformação em um todo do meu ser. Seja na área espiritual, seja na forma de eu enxergar as coisas, de eu olhar para a minha família. Por que estamos vivendo tempos de negligências familiares, de negligências de pai? Porque eles estão sempre sonhando. E não olha para uma visão, não enxerga que diante deles tem uma visão. Está ali. Deus assim o entregou, então Deus quer transformar nós nessa noite, mas por completo, para que a gente saia desse campo de sonhos e venhamos viver um mundo de realizações, de visões sendo materializadas e concretizando, para que amanhã ou depois você suba aqui em cima, ou você mande o seu testemunho, dizendo que Deus o transformou, que Deus mudou, que Deus levou você para lugares e patamares que você nem sonhava em estar, mas porque você deixou de sonhar, pegou a visão e transformou ela em materialização na sua vida. É isso que Deus quer fazer nessa noite, irmãos, e Deus já está fazendo. Então você vai neste momento. Mas pastor, eu não vejo nada, não tem nada na minha frente como visão. Deus vai te entregar visões. Deus vai fazer você enxergar visões. Deus vai te tornar uma visionária, um visionário. Aonde você vai canalizar as tuas visões, os teus recursos, a tua vida, a tua dedicação, o teu intelecto, a tua sabedoria, os teus dons, as tuas dádivas, os recursos que você tem como pessoa, você vai colocar nesta visão. E você vai vê-la sendo realizadas em tua vida. Então você vai curvar a tua cabeça e vai dizer, Senhor, para aqueles que já têm uma visão, vai dizer, Senhor, eu quero colocar todos os meus recursos nessa visão. E para aqueles que ainda não acharam, não viram, não conseguem ver esta visão, você vai dizer, Senhor, eu quero ter uma visão na minha vida. Mostra-me, Senhor, através de visão, o direcionamento para a minha vida, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso canalizar os meus recursos. Você vai falando aí com Deus. Deus está falando com você, então você sabe como falar com Ele. Você sabe como falar com Ele. Então vai falando aí, vai dizendo, Pai, em nome de Jesus, eu preguei a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos trouxe o norte, e esse norte está colocado diante de nós, para que possamos ter visões. E sabemos, ó Deus, que visões são materializáveis, elas podem tornar-se realidade. Então, nesta noite, pega, Senhor, esta visão deste irmão, desta irmã, da tua igreja, deste jovem, que muitas vezes tem colocado recursos em lugares errados, tem colocado energia em lugares, em situações erradas, que ele e ela, e esse irmão, essa irmã possa, nesta noite, canalizar todas os seus recursos, toda a sua vida, em visões certas, em visões de Deus, em visões que venha mudar e venha transformar esta vida, esta família, este jovem, este irmão, esta irmã. Senhor, faça isso. E se a tua igreja, e se alguns dos teus filhos, se estiver sem força, ela já tem uma visão, mas não tem força, que o teu Espírito nessa noite entre nessa vida, coloca ele e ela de pé, levanta, mostra que este lugar não é o lugar que o Senhor tem para ela e para ele, que existe uma visão diante dela, existe uma visão diante dele. Então vai, Espírito Santo, entre nesta vida,
E coloque ela e ele de pé, para que possa ouvir a tua voz, Senhor, e para que possa fazer com que a sua vida não venha a ser mais a mesma, Senhor. Queremos, ó Deus, diante de visões, colocar a nossa vida numa condução certa, e a condução certa é aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Em teu nome, Pai, faça isso nesta noite, Senhor. Faça isso em minha vida e na vida da tua igreja, para que o teu nome mais uma vez seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê uma noite de bênção e de vitória, que a tua semana seja uma semana de providências de Deus, que bata na tua porta uma novidade de Deus para você, e que nesta semana você possa ter visões de Deus, e você possa estar no caminho certo, pegando essas visões e materializando em tua vida, para a glória e louvor dEle. Para Ele é todas as coisas, e que você possa conduzir a tua vida debaixo das visões de Deus, em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Feche os teus olhos um instante, irmãos. Eu quero orar em especial por você que tem uma visão